complexo dele. Ele falava, pô, eu preciso de um diretor mundial de criação, então... E aí eu que falava, velho, mas eu tenho uma agência. Não é só uma pessoa que você transfere, né? Não é uma transferência de um profissional que está lá sei lá, na Austrália e vai assumir em Nova York, né? Tem uma agência, o negócio da agência está envolvido, não é simplesmente a importância do profissional de criação que você está tirando, a equipe que se ressente, o cliente, mas é mais do que isso, né? O meu nome na porta, né? Então, isso por um lado. Por outro lado, eu achava um pouco isso, que existia uma chance de se fazer no Brasil durante muito tempo, me pareceu isso, que é maior do que em outros lugares do mundo que já estavam se engessando, né? Então, eu conversava com muita gente que estava trabalhando no mercado no exterior e a gente sabe que no Brasil as coisas demoram em todos os sentidos, né? Até quando é bom, muitas vezes a chegar a determinados protocolos, né? E procedimentos então, eu achava que a gente ainda tinha uma liberdade no Brasil diferente daquilo que eu via nos mercados principais. E, mais do que isso, eu acho que o mais importante é que é natural que praticamente todas as vezes que eu tive a oportunidade e o convite para assumir alguma coisa internacionalmente, sempre foi muito mais para contrariar a máxima do ADI Rampazzo, né? Era muito mais para eu passar a ser um gestor do negócio, um diretor de criação global que olhava determinadas coisas quando aquilo eram os trabalhos importantes ou nos processos de pitching internacional, de concorrências e tal. Eu me afastava muito mais da mesa de trabalho, né, do ofício, de fato, de criar. Então, isso para mim contrariava todos os meus princípios e, principalmente, me contrariava o meu desejo, né? O que eu acordo pensando em fazer, o que me movimenta, o que me move, o que me deixa feliz, entendeu? Definitivamente não é uma reunião. Então, com todo respeito, né, às pessoas que fazem isso e fazem muito bem isso, né? Mas é uma coisa que não é não é a minha alegria, entendeu? A minha alegria é a reunião para apresentar uma coisa que eu participei criando e eu estou feliz demais de estar participando dessa reunião para apresentar aquilo. Tanto é que a minha maior frustração é ali também, quando aquilo não é compreendido da maneira que eu achava que seria compreendido. Ali está o meu momento de clímax, né, de ápice, de felicidade total, e está o momento meu de contrariedade, de vontade de parar tudo, de largar tudo, de chutar para o alto, de xingar alguém, de bater no, sei lá, no meu dupla, lá o que seja, né? Bater em mim, provavelmente mais. Então, é isso. Tudo sempre girou para mim em torno da possibilidade de realização, né? De realizar aquilo que era o que cada vez que eu fazia, que eu acreditava que eu tinha chegado ao máximo da minha vida, sabendo que eu ia tentar superar aquilo de novo no outro dia, mas era isso que me movia, entendeu? Eu quero fazer de novo, quero fazer essa outra coisa, quero fazer essa coisa melhor. E estar apaixonado quando você está contando suas ideias para alguém, para mim faz toda a diferença. E é diferente também de quando você está contando uma ideia que é uma ideia que você nem participou, né? Por mais que seja uma coisa que faz parte do teu negócio, do teu dia a dia, e você faz isso, claro, também, mas eu não quero viver disso daí, não quero viver de ser vendedor de ideias que eu não sei nem como é que surgiram, que eu adorei também, porque são muito bem feitas, mas que eu nunca mais vou fazer na minha vida. Você é uma pessoa bastante intensa, certo? Sim. É um adjetivo que eu posso utilizar? Tranquilamente. Talvez seja o que melhor me define. Intensa e empolgada também, de certo sentido. Também é um bom adjetivo quando você se empolga com as coisas que você tem. A parte do intenso, eu vou já passar e falar um pouquinho só de Cannes, para depois te mudar um pouco de assunto,
que a gente já vai entrar aqui no terço final da conversa, tá bom? Então, é só porque uma das primeiras imagens que eu tive do Festival de Cannes, não da premiação, ou seja, eu assisti os rolos dos filmes de Cannes que passavam no auditório do Globo, desde que eu era muito novinho, faculdade, entrei com 15 anos, enfim. Mas a primeira imagem que eu tive do que era o Festival de Cannes foi lendo uma crônica sua, não sei de que ano exato, mas é uma crônica muito antiga. E me corrija se eu não estou doido, que era você andando de moto pela Riviera Francesa com outro amigo seu, publicitário, sim, provavelmente, né? E sim, o quanto foi intensa aquela, e a crônica era sobre isso, sobre a intensidade daquela semana, mas a intensidade daquela viagem de moto e como aquela viagem de moto representava o que você sentiu em Cannes, com o vento batendo na cara e um certo sentimento de poder que a moto dá também. Passado 30 anos, tem boa memória, não? É isso mesmo. E eu fiquei com essa ideia, nossa, esse cara é muito intenso. Deve ser muito intenso profissionalmente também. Ou seja, assim, essa foi E eu fiquei com vontade de conhecer Cannes, né? Porque deixou de ser apenas um lugar onde alguém vota filmes, né? Não, e passou a ser uma coisa que fica num lugar físico, geográfico, cheio de glamour, que eu também não imaginava como é que seria, até que eu lá fui a primeira vez. O glamour existe, mas não é tanto assim no sentido que é real, é humano, né? Tem o tamanho do homem, ou seja, né? Tem coisa bonita, tem coisa feia, tem gente bonita, tem gente feia, gente pobre, gente rica, enfim. Não é o ponto limpo também. Enfim. Mas aí, para falar de um último trabalho, que aí a Leica, o Grande Prêmio de Filme, que é um que só você pode dizer que, você e a equipe que trabalhou contigo, mas só você pode dizer que ganhou. E quase assim aos 90 do segundo tempo, porque acho que já pouca gente pensava nessa possibilidade no Brasil, de poder alcançar esse troféu. Foi um troféu especial desse sentido? Você se sentiu com tipo campeonato do mundo mesmo? Marquei o gol, já tinha sido agente do ano, ou seja, não faltava vitórias, né? Mas essa teve alguma coisa especial? Me pareceu que sim, pelo que eu li, que você escreveu. Cara, essa é engraçado porque é uma coisa que concretizou não vou dizer nem um plano, né? Mas quase que sim, quase que uma visão. Eu tive, enfim, algumas vezes na minha vida episódios assim, mas eu vou ficar nesse, que era um cara que trabalhou na Yang, que foi, enfim, era um redator que tinha lá, quando eu já estava assumindo como diretor de criação, e com quem eu tinha sérios problemas, porque ele era uma pessoa absolutamente individualista, ao ponto de, e naturalmente aí já trata-se de uma distorção, enfim, de caráter quase, enfim, sei lá, psicológico, que era uma pessoa que chegava a esconder o briefing do seu companheiro de criação, porque ele queria pensar na frente e ele queria já ter um prazo maior do que a outra pessoa para já ter a ideia dele. É um negócio, eu acho, bastante doentio. Mas, levando para o dia a dia, e eu descobrindo isso, naturalmente eu não tinha a dimensão mais profunda dessa personalidade, eu, conversando com ele, eu falei, eu não consigo entender isso, porque provavelmente quando você tem outras pessoas talentosas pensando junto com você, a tendência é que o trabalho cresça também, né? E eu acho que faz parte ter desprendimento e ter discernimento. Acho que são dois negócios que a gente tem que ter em vista e que tem que nos acompanhar sempre nesse negócio que a gente faz. Discernimento para eu saber que aquilo que eu penso pode ser ruim, né? Desprendimento para eu saber que aquilo que o outro disse pode ser muito melhor do que o que eu pensei. E eu acho que essa comunhão é que torna o trabalho especial, único.
para mim sempre valeu essa ideia de que o contexto aonde é criada uma ideia, ele se modifica completamente pela participação daqueles componentes que estão lá, mesmo que eles não tenham sido, no final das contas, os geradores da ideia consagrada e decidida para ser levada. Porque o diálogo criou aquela ideia, né? Os caminhos errados e os caminhos certos e as outras ideias levaram àquela ideia. Então, 4 pessoas que estão criando alguma coisa não criam aquilo se uma delas não estiver, ou não criam aquilo se uma quinta estiver, porque será diferente, porque a dinâmica é a criadora, né? Então, eu sempre disse para essa pessoa, como disse para outras, que o meu sonho, tudo que eu pensava, era que eu prefiro 1000 vezes ganhar um Grand Prix em Cannes. Portanto, aí estava desenhado o meu sonho, o meu objetivo, um Grand Prix de filme, que era o que existia naquela época em Cannes também, antes, né? Quando eu comecei a formular essa tese. Eu prefiro ganhar um Grand Prix em Cannes com 20 pessoas do que não ganhar nenhum sozinho. E é óbvio que se você perguntar assim, sim, mas você não prefere ganhar sozinho um Grand Prix em Cannes? Não sei. Não sei. Sinceramente, eu acho que não. Vai abraçar quem? Eu acho que também não. Vai abraçar quem? Eu acho que também não. Eu acho que eu não preciso ganhar alguma coisa sozinho. Eu acho que eu prefiro ganhar alguma coisa junto. Mas aí já é quase altruísta, né? Ou já é quase, enfim, embora seja mesmo como eu penso e como eu acredito. Mas antes de qualquer coisa tem um raciocínio binário que para mim parece lógico, né? Eu acho que eu trabalho melhor com mais pessoas me ajudando e acho que eu ajudo muito as pessoas também. E acho que a tendência é a gente ser melhor se a gente se junta bem com pessoas boas e pessoas do bem. As pessoas que são do mal, as pessoas que estragam o espírito, a atmosfera, essas pessoas só destroem mesmo e é muito difícil você, nesse ambiente, você ter bons frutos, né? Muito difícil. A Finástica, ela não ganhou o Grand Prix em Cannes só, entre aspas, por aquilo que eu contei antes, que é o grupo de pessoas que estava, que participou, que fez, que visualizou, que produziu, que ajudou, que divulgou, que sei lá o quê, um monte de coisas que estão envolvidas nesse negócio, mas ela é, antes de qualquer coisa, ela é um ambiente criado. Um ambiente criado que permitia a aparição daquilo ali. Um ambiente em que as pessoas, em primeiro lugar, confiam umas nas outras. Um ambiente onde as pessoas, em primeiro lugar, acreditam nessa teoria que eu te contei, que você não vai fazer sozinho isso e você não vai sair correndo para dizer que você fez sozinho isso daí. E não é a meta de ninguém aqui ser dessa maneira, e não é escondendo coisas das pessoas, muito pelo contrário, é um crescimento conjunto. A coisa mais estimulada na Finástica sempre foi pergunta para o outro cara que não tem nada a ver com o trabalho o que ele está achando. Entendeu? Senta lá, joga no chão e as pessoas se ajudam de uma maneira. Então, o crescimento das pessoas na agência era muito evidente, porque ela tinha uma troca, uma realimentação, uma retroalimentação gigantesca de pessoas que nunca tinham se visto na vida e que já começavam a ser amigos no primeiro dia porque eram chamadas para dar opinião, entendeu? E sugerir, e jogar fora, e sugerir outra coisa nova. Então, eu acho que foi assim. Eu acho que o Grand Prix de Laika foi um Grand Prix que consagrou essa maneira que eu visualizei de pensar a propaganda em 1994, quando ficou decidido que eu precisava fazer uma agência, porque eu não ia encontrar
uma agência que pensasse como um grupo de pessoas estava pensando naquela época esse negócio, como ele poderia ser diferente e melhor do que ele estava sendo. Deixa eu mudar aqui um bocadinho então de tema. Agora você está escrevendo aquele site Os Impostores, né? Aliás, você escrevia no Facebook, acompanhava seus textos com alguma frequência, né? E descobri que você é um excelente cronista. Ou seja, você vai descobrindo o talento das pessoas do nada, né? Eu não costumo interagir, eu não dou like. Like até posso dar, mas eu não comento, mas fico vendo. E você aparecia muito no meu timeline. O algoritmo deve saber por quê, né? E agora lá no site. Esse prazer de comentar a realidade através da escrita, né, da crônica, né, a realidade brasileira que começou aqui há 2 anos, mais ou menos, você começou a fazer isso? Não, tem bastante mais tempo até, Edson. É que o Facebook, para mim, era um ambiente que eu não queria. Tem uma pessoa que está me chamando para fazer uma outra live daqui a umas semanas, e ele quer fazer pelo Instagram. O Toninho Lima, que, aliás, veio a ser, era o dupla do Adair Rampazzo e meu outro mentor quando eu estava estagiando, começando na MPM. Ele está aqui O dupla era assistindo. Toninho Lima Ele está e aqui Adair assistindo. Rampazzo. Né? Então, querido, muito querido. E o Toninho, ele quer fazer essa live. Ele está aí porque ele está espionando, na verdade. Está de espião. Ele quer fazer essa live para fazer no Instagram, que é como ele faz as lives dele lá. E ele pediu o meu Instagram para já começar a conectar e tal. Eu falei para ele, cara, meu Instagram é para 5 pessoas. Eu nunca abri o Instagram. Ele é para 5 pessoas. É minha mulher e meus 4 filhos. Só. Ninguém mais tem. Foi uma maneira que eu tive de estar no Instagram e olhar pelo buraco da fechadura as coisas que me interessavam ver. Mas eu nunca gostei do Instagram como rede. Eu acho ele desrespeitoso. Se quer saber, você não me perguntou, mas eu já digo. Eu acho ele desrespeitoso com aquilo que ele supostamente nasceu para valorizar, que é a fotografia. Eu acho ele péssimo, um péssimo espaço para fotografia. Se você lembrar bem, durante anos ele só reproduzir a fotografia em formato que ele cortava, né, quadrado, ou você depois tinha um app para você botar num formato que não era exatamente o mais confortável de colocar lá. E eles levaram mais ou menos, não sei, uns 900 anos para descobrir que a Apple já tinha inventado uma coisa para ampliar a foto fazendo assim com o dedo. Então eles sucumbiram a isso, aceitaram isso, e hoje você faz isso. Se você largar, a foto diminui de novo de tamanho. Então você tem que ter realmente 2 mãos para ficar mexendo depois e aumentar um pedaço da foto. Então, enfim, não gosto do Instagram, está aqui declarado. Mas também nessa época eu estava decidido a não ter nada em rede social. E isso incluía o Facebook, onde eu também entrava para olhar pelo buraco da fechadura as pessoas que eu gostava, enfim, ver comentários de pessoas e tal. Mas eu estava numa posição também, uma posição de evidência muito grande dentro do mercado, um monte de gente que queria chegar em mim através da ferramenta, um negócio muito chato entre nós. E talvez, me conhecendo, e conhecendo essa minha personalidade, como você chamou gentilmente de intensa, eu falei, eu vou criar problemas, eu vou ter problemas, eu vou dar minha opinião, eu já sou de dar opinião para tudo, eu vou dar minha opinião, eu acabei de dar para o Instagram e você não pediu, como você viu. Então, eu vou dar minha opinião e vou criar inimizade, vou ter problema com o cliente, entendeu? Então, eu vou ficar calado. Chegou um determinado momento que aquilo começou a ser quase impossível, porque o mundo estava indo para o Facebook, as pessoas estavam se manifestando lá. Eu comecei a achar que eu estava sendo meio veaco, né, com esse pensamento, não era assim também, eu poderia me controlar, e ao contrário, eu estava começando a ficar com vontade de emitir algumas opiniões lá, e assim eu fui aceitando primeiro as pessoas igual, né, pessoas íntimas, amigos próximos e tal, até o dia que deu a louca, que me lembro do meu filho, minha filha falando, pai, você abriu o seu Facebook, é isso mesmo? Eu abri geral e todo mundo começou a poder entrar lá e tal. Então, isso deve ter, não sei, eu volta e meia eu recebo coisa que diz assim, é sua publicação de 5 anos atrás. Então, eu acredito que tenha pelo menos 6, 7 anos que eu esteja com alguma regularidade visitando o Facebook para escrever algumas coisas. O que aconteceu agora é que esse grupo de pessoas, que são amigos feitos na vida
real, no mercado publicitário ou no próprio Facebook, mas somos 7, nós viramos um grupo de WhatsApp que só falava, comentava coisas e falava bobagem. E a gente ficou muito amigo no Facebook, em alguns casos, inclusive, 2, eu te digo, que eu nem conhecia fisicamente, pessoalmente. Quando a gente criou, né, quando criou o grupo de WhatsApp, né? Depois disso, sim, a gente teve alguns encontros e almoços e tal, e até uma hora que, quase certeza, foi o Neto, certeza o Neto, quase certeza que o Hermes estava nessa conversa também, que começaram a pensar e falar, pô, a gente fica escrevendo coisas no Facebook e apanha de gente que a gente não quer ser amigo, né? Porque o cara entra de graça lá, então de graça o cara reclama, hater, né? Incomoda e tal, e ao mesmo tempo fica gerando audiência, esse tamanho, mas fica gerando audiência para o Mark Zuckerberg. Então, por que a gente não pega o patrimônio que a gente tem de seguidores, alguns são fãs mesmo, né, grandes e tal, que poderiam seguir a gente numa empreitada diferente, onde a gente tem uma liberdade criativa muito maior, porque, de fato, a gente não tem que se preocupar nem com essa coisa de vai ser compartilhado aqui dentro da rede para outra pessoa odiar e para falar mal, para bater, porque o cara, para começar, que para falar mal da gente, ele pelo menos tem que botar a mão no bolso e pagar algum dinheiro para entrar naquele negócio. Por menor que seja o valor que a gente cobre, de fato é ridículo o valor, mas ele é uma barreira, né? Porque o cara também, pô, entrar aí para quê? Vou fazer um cadastro, botar meu nome, endereço, pagar um dinheiro aí, cartão de crédito, sei lá como, só para dizer eu te odeio, né? Eu vou no Facebook e falo eu te odeio lá, continuo dizendo lá. Então, assim foi criado os impostores.com, que é esse ambiente onde a gente tem esse, digamos, esse espaço para criar e para produzir conteúdo que a gente quiser, desde vídeo, desenho, ilustração, texto, crônica, frase, né, solta. Né? Um espaço bem Isso tem um interessante. mês e meio. Um espaço bem interessante. Mas, de qualquer maneira, é um ponto de vista, né, sobre a realidade do Brasil. Então, assim, também é quase como a última, não é a última, mas parecido, sim. E o Brasil, hein? Você tem aqui uma audiência de um país, 80 pessoas, pelo menos, que é de Portugal, o resto é do Brasil. Mas, e o Brasil, hein? Como é que a gente consegue vender o Brasil? Vender não no sentido publicitário, mas como é que a gente consegue explicar o Brasil para fora? Não dá para explicar, né? Não dá para explicar. Eu hoje, inclusive, eu estava me preparando para a gente se encontrar aqui, fazer essa conversa nossa, e eu estava com a cabeça fervilhando com um texto para escrever justamente lá para o Impostores, né? E uma hora antes da nossa conversa começar, eu vi ao vivo na TV o Bolsonaro saindo do palácio e indo a pé na direção do STF, acompanhado por aquele entourage enfim, não sei como qualificar aquelas pessoas, né, que são ministros e seguidores e baba-ovos e empresários também, e adentraram o STF numa reunião marcada de improviso 10, 15 minutos antes, então sem nem conhecimento do presidente do STF, que os recebeu quase por Isso é uma obrigação cena de republicana. West Wing, aquela série. É uma cena de uma série, só que feita aparentemente de maneira mais feia, mas é literalmente uma cena de uma série, em que o presidente dos Estados Unidos sai com o seu entourage e vai até lá o Capitólio para encontrar com o speaker da Câmara, porque ele se sente atacado. E, meu Deus, eles nem sequer são originais a fazer bobagens. Sabe? É impressionante. É impressionante. E aí, o que eu vi nessa cena, nessa situação toda, né? Porque eu não sei se você chegou a ver, né? Por Não, empresário não, junto, e tal. não. Na verdade, ele foi lá para falar e deixar os empresários falarem com o presidente do STF sobre como está sendo difícil para a economia brasileira essa paralisação, esse isolamento social, né, que está sendo obrigado estão sendo obrigadas as pessoas a fazerem no mundo, não no Brasil, né? No mundo. Ele não sabe nem o que é mundo. Né? Ele acha, na verdade, que o vírus, para começar, para o Bolsonaro, ele é um agente comunista, né? O vírus. É um agente comunista. Ele, sem dúvida nenhuma, assim como para o Trump, ele foi gerado, provavelmente de propósito, na China,
e depois ele foi injetado em chineses que saíram soltando bafo na cara das pessoas do mundo inteiro para destruir a economia do mundo inteiro e assim a China poder ficar absoluta e hegemônica no planeta. Então, todas as pessoas que, de alguma maneira, se amedrontam com a perspectiva da doença no mundo inteiro são comunistas. Né? Se você tem medo e se você se preserva, aqui no Brasil é porque você é comunista. Até porque só existem duas coisas. Só existe a pessoa louca, seguidora da religião fundamentalista xiita, bolsonarista ou comunista. Só não tem mais nada, só tem essas duas coisas. Então, ele foi para lá para fazer essa solicitação. Solicitação não, para dizer que estava o Brasil precisando da economia e tal. A rigor, o que quer dizer aquilo? Quer dizer que significa que ele vai sair escrevendo e assinando um monte de decretos, que são decretos que obrigam a volta da atividade econômica, de alguma maneira, ou que, no mínimo, restringem a autoridade, novamente, ele vai tentar, de governadores e prefeitos, segundo o STF, eles é que têm essa autoridade, para definir as políticas da saúde em cada cidade e em cada estado do Brasil, onde ele quer se imiscuir, ele quer ser o agente decisor. Então, o que ele foi fazer, na verdade, foi tentar constranger ou cooptar o presidente do Tribunal Superior Federal para que faça vista grossa. Eu não sei o que ele pensa, na verdade, é um estúpido. Então, faça vista grossa ou tenha uma boa vontade, uma certa benevolência na hora que começarem a aparecer processos contra esses decretos que ele está ameaçando assinar para restringir a possibilidade de lockdown, por exemplo, que começa a ser cada vez mais falado e mais seriamente em alguns lugares já se aqui no Brasil e que, sem dúvida nenhuma, é a única saída que vai salvar o Brasil do volume avassalador de casos que começam a aparecer cada vez mais. Mas ele faz isso, ainda por cima, quando ele faz isso no dia em que o Brasil, no dia seguinte em que o Brasil bate todos os recordes de mortes em um só dia. Ou seja, ele foi festejar praticamente, pode-se dizer. Né? Ele foi celebrar o grande número que ele que se conseguiu com a Covid. Mas ele é um presidente que, quando questionado sobre números da Covid, ele responde que ele não é coveiro. Ele não tem que falar disso porque ele não é coveiro. Por outro lado, os números da economia, sobre esses ele fala. Né? Então, não é que ele não seja afeito ou não tenha nenhum respeito por números. Ele simplesmente é seletivo sobre os números. Então, números de mortes e de casos não me interessa. Números que mostram que a economia está andando para trás, esses me interessam e essa é a tese que eu defendo que tem que ser respeitada. Então, basicamente é isso. Ele decidiu, como eu estava falando antes, quando a gente estava fora do ar ainda com você, ele vai, acho que assinar um decreto proibindo o Covid, entendeu? Ele vai proibir o vírus. O vírus está proibido. Não sei se o vírus vai obedecer, mas a loucura dele vai levar, sem dúvida, em algum momento. Em resumo, é isso que ele está tentando fazer. Ele está tentando proibir porque ele descobriu que isso é muito ruim para a economia, entendeu? Os outros lugares do mundo não descobriram. Só no Brasil que foi descoberto isso, que esse vírus é muito ruim para a economia. Deixa eu fazer então uma última pergunta. E Portugal, hein? Você é de origem portuguesa, certo? Família de origem portuguesa, o peso da régua, não é isso? Uns 4 quilômetros do peso da régua. Meu avô e a minha família, que tem primos muitos aí, são dessa região toda, né, peso da régua, e depois lá em Lamego, meu avô, o registro dele supostamente é de Lamego, e a cidadezinha, a aldeia onde tem a quinta que eles produzem orgulhosa e brilhantemente até hoje, o vinho do Porto, é a Parada do Bispo, uma aldeiazinha minúscula, e que tem ali a quinta de Santa Eufêmia, cujo vinho leva o nome, e produzido aí desde 1876, a quinta de Santa Eufêmia, o vinho do Porto, e hoje já há algum tempo, como acontece muito com as produtoras vinícolas do Douro, também muito vinho branco e vinho tinto também. E você tem vontade de um dia comprar uma quinta no Douro e plantar uva para colher vinho? Eu tenho muita vontade há muitos anos. Na verdade, eu acho que agora virou moda Portugal para brasileiro, né?
E para boa parte do mundo, né? Portugal, se eu não me engano, já pelo segundo ano consecutivo era mostrado, eu estou falando porque o mundo, sei lá o que vai ser o mundo daqui para frente, né? O melhor destino do mundo, né? E a gente vê claramente essa efervescência, né? Essa coisa da juventude voltando, inclusive, para Portugal. Mas eu sou português e apaixonado por Portugal muito antes de Portugal ser moda. Virou moda, né? Ir a Portugal, mas antigamente tinha uma certa vergonha, especialmente nas pessoas tidas, né, snobs, né? Onde você foi, ela tinha que ter ido para Paris, né? E Portugal era uma coisa menor, né? Nós somos, né? Eu, minha mulher, meus filhos, apaixonados por Portugal desde há muitos anos. Que sorte que virou moda, ou que pena que virou moda, porque agora tem mais gente querendo ir. Eu preferia quando eu ia mais sozinho do que com esse monte de brasileiros chegando aí. Nada contra os brasileiros, mas é que não precisava ser tanta gente também. A Nina, minha filha, ela rodou um clipe em Portugal, em Lisboa, em cidades perto de Lisboa, mas basicamente Lisboa, no ano retrasado, em julho, foi época de verão. E eu nunca vi a cidade tão tomada de gente, ao ponto de que algumas locações tinham que ser filmadas às 6 da manhã, 6 e pouco, às 7h30, 8 já era impossível de circular, né, de ter algum tipo de privacidade nos lugares. Então, Portugal está, como você sabe bem, você, muito antes de mim, foi viver, né, e pensar em Portugal como esse lugar que não é de moda, e sim que é o lugar mais lindo do mundo para se visitar e para se viver, provavelmente também. Mas toda vez que eu vou para a quinta dos meus primos, sempre tem um ou vários que me apresentam ideias de compras de quintas ali na região. Do outro lado do rio, está bem também, desse lado mesmo, ou mais ali para cima ou para baixo. E sempre foi um objetivo em algum momento, se não for a quinta, que é para me dar muito trabalho também, pelo menos uma morada em Portugal, em algum momento vai acabar acontecendo. Será bem-vindo, com certeza. Fábio, vamos encerrar. Eu te disse que era 1 hora, foram 2. Peço desculpas por ter estourado o seu tempo. Mas sou eu. Não, porque estava muito interessante e com certeza. E o pessoal continuou e está aí ainda presente. Eu vou fazer só uma coisinha aqui, vou tentar fazer, se eu consigo fazer, que é isso aqui, não é isso aqui. Onde é que é? Estou ainda aprendendo a mexer nessas coisas ainda aqui. Participante, está aqui. Tem uma mensagem aqui de umas pessoas, mas teve uma especialmente curiosa que eu não... Está com um codinome, um número, né? Mas ele fala assim, ó: fui chamado na sala dos sócios para avaliar um jingle. E haviam 2 cantores. Um deles era o Fábio. Imagina aí o office boy na época. Você cantou também? Ou era só uma apresentação de campanha? Não, é que esse filme a que eu me referi há pouco, de Bona, é um filme que, quando estava ficando pronto o tal jingle, né, que eu falei, eu fui na produtora para ver como é que estava. Eu estava fazendo ele como layout, eu apresentei ele com slides, assim, passando na mão os slides com fotos bonitas e tal, e o jingle rolando por trás. E eu não gostei da interpretação do cantor que fez, que eu acho até que era o autor da música e tal. E daí eu não gostei. Falei, puta, não é assim, cara, tá ficando fake na hora, principalmente na hora de comer, né, de misturar música com boca cheia e continuar cantando de boca cheia, não tá legal e tal. E eu comecei a fazer pro cara. Aí o produtor falou, pô, por que você não faz? Você canta bem e tal. Pô, você acha que não? Mas tá tudo bem, o layout e tal. Ele pediu para comprar pão na rua. Falei, acho que uma das coisas que faz ficar ruim é o fato de que você tá falseando a boca cheia. Eu acho que tem que ser boca cheia. Então, pô, traz aí um monte de pães para mim e bota uma bandeja do lado, uma bacia, que eu vou cuspir depois da cada take, eu tenho que fazer de novo. E vou fazer isso aí. Então, eu gravei. Quando eu gravei, apresentei para o cliente que eu tinha citado antes para você, ele adorou a ideia, mandou produzir, e quando ficou pronto, eu pedi naturalmente que fosse um outro cantor, né, um cantor meio profissional. E aí o cliente cismou, não, de jeito nenhum, tem que ser você. Você faz muito melhor, tem que ser você, e assim foi. Então foi para o ar a versão que eu tinha gravado ainda como layout,
e até hoje, sei lá, se existe algum lugar, se fosse procurar em ficha técnica, o nome do cara, eu acho que era, o meu codinome era João Bahia, o nome que foi criado como codinome para eu cantar. Mas algumas pessoas começaram a descobrir que era eu que cantava. Você cantou igualzinho agora, né? Você cantou igual. Eu achei estranho. Nossa, parece ele lembra bem como se fez, né? Agora preciso porque tá bem. Olha, eu vou ativar aqui o som de todos, ou seja, todos vocês que estão assistindo já podem ativar os seus sons. E eu queria então aproveitar que o nosso convidado está aqui e vamos bater umas palmas para ele, pode ser? Vocês conseguem fazer isso? Tem que ativar o som, tem que ativar o som. Não funciona, pronto. Vamos tentar de outro jeito na próxima vez. Eu achei antidemocrático. Ô, Val. Tudo bem, pessoal? Eu achei um pouco antidemocrático abrir o microfone só para os caras baterem palma e não deixar eles fazerem perguntas. Eu achei muito simpático. Você tem tempo ainda? Tem tempo ainda? Eu? Né? Não, eu estou morrendo de fome, porque eu não almocei ainda, mas eu faço com prazer. Então, o que são mais 15 minutos? Deixa então três perguntas. Quem é o primeiro, então? Não, eu estou com o vídeo desligado. TV? TV? Bom, o pessoal caiu muito tímido. Já que ninguém vai perguntar, eu só vou dar meu testemunho, que é tão verdade quanto o que o Fábio falou sobre a FNASCA, é que a FNASCA no Rio, quando estava para fechar, toda a gente sabia da situação que estava a agência e da dificuldade, que ninguém mostrou o portfólio até o dia que a agência apagou a luz. Ninguém queria ter o ônus de sair da FNASCA, entretanto o Fábio conseguia dar uma volta e a agência não fechar. Ninguém queria sair da agência. Então pronto. Fica aqui o testemunho da experiência que eu tive lá no Rio, com o Russo, com o Fred. Honesto. Bom, aí o Fabiano me deixou emocionado. Então, obrigado pelo depoimento, Fabiano. Espero que você esteja bem. Estou muito bem. Um abraço para você também. Um abraço grande. Mais alguém? Vamos fazer o arquivo confidencial do Fábio, vamos fazer ele chorar muito. Olha, tem uma professora de escola, de primário, que está aqui, Fábio. Vem falar que você era muito moleque na escola. Bom, se ninguém mais perguntar nada, agora eu que agradeço oficialmente aqui ao Fábio. E gostei muito, muito agradecido mesmo a sua presença aqui. E eu espero que da próxima vez você venha a Lisboa e possa fazer uma segunda sessão ao vivo e a cores, porque era sinal que o mundo voltou a girar com alguma normalidade e que as pessoas podem se encontrar, tomar um café e se abraçarem, tá bom? É isso aí. Faria questão por ser Portugal, faria questão por ser você, por ser essas pessoas que acompanharam a gente aí e evidentemente, principalmente porque simbolizaria o final dessa desgraça que todos nós estamos vivendo. Tá bom, olha. Aceito o convite na hora que ele for possível, com muita alegria. Será, com certeza. Muito obrigado, Fábio. O pessoal que está aqui, terça-feira que vem, tem uma sessão com o professor Marco Antônio Villa, é um dos grandes historiadores do Brasil e é uma figuraça, um grande comunicador. Você conhece ele, Fábio? Não, pessoalmente. Mas já ouvi ele falar, tá? Sem dúvida nenhuma. Mas você vai fazer uma pergunta e ele vai levar 2 horas para responder ela e acabou a coisa, porque ele fala mais do que eu. Muito mais, só que ele tem muito mais propriedade, mais conteúdo, inteligência e cultura do que eu. Então, valerá a pena. Semana passada, por exemplo, a gente teve o Eduardo Moreira. Você conhece ele? Não conheço. É uma jovem liderança política, é um tipo muito interessante, vale a pena você conhecer. E eu fiz a primeira pergunta e a segunda foi meia hora depois. Mas tudo bem, então. Tudo bem, a pessoa enfática, não foi mal passada, não. Mas, qualquer maneira, eu vou te mandar, inclusive, o convite lá para você assistir
a Duvila, se quiser ver, tá à vontade também. Teremos daqui a 2 semanas Miguel Falabella, teremos ainda gente muito boa mesmo, só do nível do Fábio, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e até a próxima, então. Valeu? Tchau, Fábio. Prazer. Obrigado. Muito obrigado. Ótimo, obrigado. Tchau. Valeu. Obrigada. Então, Edson, um abraço, querido. Abraço. Tô tentando sair também. Não é fácil. Até botão de passar.